Amada, poderosa presença eu sou, grande hóstia de amados ascensionados, grandes seres cósmicos, grande hóstia angélica e todos os que governam o destino desse sistema de mundo. Eu exijo, eu ordeno, eu insisto e eu sou essa presença, eu sou, que compele e mantém para sempre que eu absorva da oitava dos amados ascensionados as qualidades do perdão, da misericórdia divina, do amor e da pureza, que repelem e impulsionam todas as condições discordantes para a chama violeta consumidora e libertam toda a humanidade. A chama da honra invencível de Deus, da pureza, do perdão e da misericórdia vem dentro de mim e de tudo o que eu tenho contato para perdoar e abençoar toda a vida em todos os lugares. E eu exijo isto fisicamente manifestado. Eu exijo isso fisicamente manifestado. Eu exijo isso fisicamente manifestado. Eu espero isto fisicamente manifestado. Eu sou isso fisicamente manifestado. Manifestado, manifestado e manifestado. Em toda vitória, luz e liberdade de nosso Jesus, o Cristo ascensionado, alcançá-las agora. Todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, todos os dias, a partir das 7 da manhã, trazendo aqui para vocês um conhecimento simples, direto, prático, onde você pode aí estar usando no seu dia a dia, crescendo, melhorando, e trazendo resultados aí para você com as suas conquistas, tudo aquilo que é necessário, podendo trazer soluções para problemas e coisas que acontecem aí, né? Tem bastante coisa sempre para colocar em ordem, mas com calma, com paciência, com conhecimento, principalmente, se consegue organizar tudo da melhor maneira possível, sempre isso. Existem ferramentas para tudo. Todo aprendiz, quando ele começa a buscar, né, colocar as coisas em movimento e começa a se elevar, porque quando sai da ideia da mente coletiva, né, daquilo que todo mundo pensa, aquilo que todo mundo fala, e você começa a buscar um mundo individual seu, o seu mundo, né? O crescimento ele é muito grande de imediato, né? E o que acontece, né? Às vezes o aprendiz ele começa a falar, puxa, eu acho que eu tenho alguns defeitos, algumas imperfeições, né? E preciso colocar essas coisas em ordem e tal. Mas não é isso, não é que você tem defeitos, uma coisa ou outra, que você quando começa a melhorar, crescer, trazer resultados para sua vida, né? Você começa a enxergar melhor aquilo que deve ser consertado. Mas não é necessário se preocupar com isso, porque naturalmente, quando você coloca foco, coloca atenção, as coisas acabam se realizando, acabam trazendo um caminho diferenciado. Só para você colocar a atenção naquilo e fazer o movimento, né? De uma forma ou de outra, as coisas começam a se organizar. Um processo natural, né? A grande sacada disso, né, o que é legal disso, é que você consegue manter a sua vida como ela é e poder melhorar as coisas, introduzir isso, né, no mundo que você está, né, dentro dos seus afazeres, dos seus caminhos, se você tem uma religião, se você tem uma filosofia, tudo continua igual, você continua se mantendo dentro disso, só que crescendo cada vez mais, sem influenciar em nada. Não é aquela coisa, olha, agora você tem que
fazer isso, fazer aquilo, porque não pode. Não existe isso, cara. Existe a liberdade do mundo, né? O livre-arbítrio, por isso é livre-arbítrio. E é claro que tem que ter alguma coisa que você possa usar, que você possa estudar, que você possa crescer e viver dentro daquilo que você coloca como atenção. Não é possível. Você tem que mudar a sua vida e sabe largar uma coisa para poder fazer outra. Não, naturalmente tudo vai se organizando, né? Tudo se ajeita, tudo se encaixa, né? Desde que você começa a colocar a atenção, né? E de uma forma ou de outra as coisas acabam se realizando de uma maneira simples e elevada. Quando transportamos conosco esta consciência em ação através do véu, a alma é capaz de funcionar com poder quase ilimitado. A luz é o reino e o reino entram nele e aí estão totalmente em harmonia. Quando você começa a colocar atenção na sua consciência, né, a própria ideia do eu sou, a presença, tudo aquilo que pertence a você, aquilo que está dentro do que você vive, né? Então, aquele acúmulo de tristeza, limitação, carência, né? Começa a ir embora, porque você coloca uma atenção, né, numa coisa que é bem superior, né? Você está falando do eu sou, né? Então, quando essa manifestação, né, ela está em movimento, você está começando a aprender, a desenvolver e trabalhar, tudo aquilo que te limita e te atrapalha começa de uma forma ou de outra, né, ir embora, sair do caminho, né? Então, dentro de um conhecimento simples, né, esse é o grande propósito do conhecimento, é fazer com que o ouvinte, o aprendiz, a pessoa que está do outro lado aí, você, que não está por acaso ouvindo, né? Não existe acasos na vida, tudo é uma forma orquestrada para as coisas acontecerem, né? E é claro que o seu livre-arbítrio determina isso. De repente você pode estar fazendo uma coisa ou pode não fazer, porque você determina que não quer fazer e pronto, né? Quando você passa a obedecer conforme o universo vai te mostrando as coisas, os resultados eles aparecem, eles vêm até você e trazem aí o resultado que é necessário, que é pertinente, né, ao seu crescimento, àquilo que você busca e assim por diante, né? Então, a ideia, né, mesmo a ideia do nosso programa, né, já há algum tempo aqui nessa rádio, né, é levar para as pessoas um caminho prático onde ela pode crescer de uma forma natural, né? Onde as coisas se encaixam de uma maneira grandiosa e trazem resultados praticamente imediatos, né? Quando você compreende, né, que você tem dentro de você uma força maior que, mesmo não sabendo direito como usar, né, mas você pronunciando o eu sou, entendendo que existe uma presença, né? Quando a gente fala da presença, Deus, né? A presença, então, não existe a ausência, tudo vai se preenchendo. Então, por exemplo, eu posso projetar, muito simples isso, né? A palavra a presença, né? Sempre em letras maiúsculas, eu vou projetar sobre as contas bancárias, sobre situações que tem que ser colocada atenção para colocar em ordem. Tudo aquilo que não está de acordo, eu estou projetando, né? E
aquela energia está gerando uma presença. Naturalmente, a ausência, né, ela sai para dar vazão à presença. E aí as coisas começam a se manifestar, a funcionar de uma maneira simples, natural, e que você pode começar a perceber, né, as grandes mudanças e diferenças, né? Então, quando nós principiamos aqui na rádio 107 FM Rio de Janeiro, né, com o programa Protocolo X, a ideia do gerador de conhecimento, né, é poder, né, junto com toda a equipe da rádio, os diretores, tudo aquilo que a gente está fazendo, né, um trabalho em conjunto para poder estar auxiliando as pessoas, levar uma palavra, um movimento, uma ideia, para que você possa despertar e ter uma vida melhor. Porque é possível, tudo é possível, né? Eu falo assim para os meus aprendizes, né? Você pode tudo. Tudo o quê? Tudo o que você crê. Se você não crê, você não pode. É necessário crer naquilo, né? Mas existe a ideia do ver para crer, né? Totalmente uma ideia para atrapalhar o caminho das pessoas. Então, a pessoa fala assim, bom, se eu não ver, eu não creio. Então, talvez ele nunca vai ver e nunca vai crer, né? Então, uma outra coisa que nós vivemos dentro do conhecimento, entendemos o seguinte: o sábio, ele afirma aquilo que sabe e crê naquilo que não sabe, para que um dia acabe sabendo. Então, quanta coisa existe no mundo que nós não sabemos? Não dá para mensurar, mas sabe-se que é muita coisa, né? Então, eu creio naquilo que eu não sei, porque também não sou obrigado a saber tudo, né? Ninguém é. Mas, quando você pensa dessa forma, coloca essa atitude, o que acontece? Nas situações que você for vivendo na sua vida, no dia a dia, o universo sabe que você crê naquilo que você não sabe. E ele vai começar a te mostrar, a te ensinar, a trazer alguma forma, algum jeito de você começar a entender isso, compreender e levar isso adiante. De alguma maneira isso vai acontecer, né? Simplesmente por você colocar a atenção naquilo. Então, o propósito disso, a ideia, e agora com os programas diários, né, de verdade, criar uma força, né, maior nas pessoas, para que elas possam, através da compreensão, do entendimento, do conhecimento, da sabedoria, caminhar, ir adiante, ganhar confiança, né? Tirar as limitações, os medos, as angústias, mágoas, os sentimentos, tristezas, tudo aquilo que aflige a humanidade, né? E trava, de alguma maneira, trava, dali para frente não vai mais, né? Então, por mais que a pessoa busque a fortaleza, que ela seja forte, ou use, né, da força, não, eu sou forte, eu resisto e tal, sempre vai ter um ponto que a pessoa, ela recua, né? E é necessário ter essa atenção. Então, é colocado da seguinte maneira, que no que nós vivemos, não precisar de nada e não temer a nada, né? Então, quando eu não preciso das coisas, mesmo necessitando, né, você tem que ter essa ideia de não precisar de nada. Porque o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que não vai ter necessidades mesmo, as coisas vão acontecer naturalmente, tudo vai funcionar perfeito, assim por diante. Então, as pessoas, às vezes, por mais dificuldades que elas vivam, por problemas e tudo, não creem que, imagina que chega uma hora que não vai estar tudo em ordem. Como assim? Como isso funciona, né? Mas quando você começa a pensar um pouquinho diferente, permitir, né, que o metafísico, o não visível, comece a trazer resultados para a sua vida, as coisas começam a mudar. É simples, né?
Então, isso é uma ideia de poder levar aí um conhecimento a vocês de uma maneira simples, gratuitamente, para você poder estar refletindo aí no seu lar, na sua casa, no trabalho, no carro, enfim, você está na estrada viajando, está ouvindo a 107, você está aí manifestando isso, trazendo esse conhecimento, né? Então, para você que está também ouvindo pela primeira vez ou está no começo, todos os programas eles são gravados e automaticamente quando você acaba a transmissão da rádio, ele fica disponível no canal do YouTube, né? No nosso canal. Você pode estar lá acessando e estar revisando, copiando alguma coisa, né? Tirando alguma dúvida do que você ouviu e assim por diante, né? Então, o canal do YouTube é @Instituto Alma do Mundo. @Instituto Alma do Mundo. Então, você tem aí bastante coisa gravada, né? Fora o Protocolo X, tem basicamente uns 3.000 vídeos aí de aulas, de conhecimento, né? Programas, entrevistas, enfim, tem bastante coisa aí, né? No nosso site tem os cursos em EAD, tem bastante conhecimento. Hoje são muitos títulos de aula, tem muita coisa para explorar, para aprender, né? Nós temos aula praticamente quase todos os dias, a maioria são online, né? O que facilita hoje o aprendiz, mesmo à distância, poder fazer. E estarmos juntos numa grande movimentação de conhecimento para poder estar ajudando aí o mundo a caminhar diferente. Isso é muito importante, né? Quando fazemos o movimento, as coisas começam a trazer resultados aí que, de uma forma ou de outra, ajudam as pessoas a caminhar cada vez mais. Toda poderosa presença eu sou, assumo o controle completo do meu ser, mundo e atividade. E veja que eu faça minha ascensão e iluminação nesta encarnação, pois eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ascensão na luz. Toda poderosa presença eu sou, venha, carregue meu ser e meu mundo com a luz e o amor da secreta estrela de amor e mantenha-a eternamente sustentada. Toda poderosa presença eu sou, eu aqui, agora e para sempre dou a você todo o poder. Eu dou a você toda a obediência. Assuma o controle desta mente e corpo. Prepare-os para se tornarem ascensionados e veja que eu faça minha ascensão agora. Toda poderosa presença eu sou, carregue-me com o sentimento e a vitória da ascensão dos bem-amados ascensionados. Toda poderosa presença eu sou, veja que eu faça minha ascensão agora. Toda poderosa presença eu sou, leve-me para o seu coração e revele a mim e através de mim a plenitude de ti mesmo, instantaneamente, infinitamente e eternamente manifestada. Toda poderosa presença eu sou da inteligência. Faça esta vitória eterna de luz e amor acontecer agora, em toda a tua glória ardente. Toda poderosa presença eu sou. Bloqueie minha mente e sentimento para sempre contra tudo, exceto tua presença. Completa a sua atividade perfeita, instantaneamente e eternamente manifestada. Toda poderosa presença eu sou, desça para dentro desta tua mente e corpo, assuma o controle consciente total nesse instante de todas as suas atividades e mantenha teu domínio e vitória aqui para sempre. Toda poderosa presença eu sou, atraia-me para dentro da luz mais ardente do seu coração e cele-me lá para sempre, para que somente a tua perfeição plena possa expressar. Vivemos num mundo hoje, né, que, como eu falei para vocês agora há pouco, as pessoas acabam pensando o que todo mundo pensa, falam o que todo mundo fala, né, uma coisa chamada mente coletiva, né? Quando você começa a viver dentro dos seus pensamentos, das suas coisas, né, não permitindo, né, que o externo atrapalhe isso, a coisa muda, a coisa melhora, né?
Por isso que mesmo hoje com bastante, né, o que chamamos, né, o que é chamado de informação, a própria mídia, equipamentos eletrônicos, um monte de coisa que é oferecida às pessoas, tomar cuidado com isso, né, para não se contaminar muito, né, porque hoje a contaminação é grande, né, muita coisa que é trazida, né, que é mostrada e acaba distraindo as pessoas, tirando as pessoas do caminho dela mesma e acabam colocando atenção, né? Às vezes quando percebem já passaram horas num computador, num celular, enfim, e isso acaba deixando de lado. Então as pessoas fazem isso hoje, amanhã, depois, constantemente. Quanto tempo aí foi deixado de lado, né? Focado nesse caminho, né? Então, quando você começa a deixar um pouco isso de lado e colocar foco em você, né, as coisas começam a mudar, né? Aquilo que vocês já sabem, né? Você está onde a sua atenção está. Então, você começou a colocar atenção ali, a coisa começou a mudar. Então, eu vou colocar atenção no meu crescimento, vou colocar atenção na minha expansão, vou colocar atenção na minha organização financeira, vou colocar atenção em eliminar os problemas, solucioná-los, enfim. Então, quando eu começo a colocar foco nisso e trabalhar, eu começo a obter aí resultados de uma forma ou de outra, né? Sempre grandiosos, porque tudo isso se manifesta dentro de uma linha, né, de favorecimento, no qual o resultado ele vem, porque você colocou atenção ali, né? Quando uma situação, um problema, ele surge, junto com ele vem a solução do lado, né? O que está em cima, como que está embaixo, o que está embaixo, como que está em cima, para que se cumpra a grande obra. Então, só que as pessoas às vezes não sabem disso, ou mesmo sabendo, não têm ideia de como se faz. Então, quando você vive uma situação, né, do outro lado tem a resposta. Então, o que eu tenho que fazer para isso? Bom, eu posso meditar, eu posso rezar, posso fazer os apelos, posso fazer, né, trabalhar em cima disso. Então, você que está ouvindo pela primeira vez, está começando a conhecer, se você sentiu interesse, gostou, dá uma olhada no canal do YouTube, tem bastante coisa lá, né? Se quiser se inscrever, é um grande prazer, né? E procura começar a ouvir, vamos pegar o protocolo X, né? Vamos focar no programa. Então pega desde o primeiro lá, que foi dia 1º/4 agora deste ano, 1º de abril, né? E você vai ver que tem bastante apelo, tem muita coisa ali, tem muito material, né? Que você pode começar a formar um caminho dentro daquilo que você necessita, né? Trazendo resultados para você. E aí você vai ver que as coisas começam a mostrar resultado, porque você começou a colocar atenção no resultado. As pessoas no geral estão colocando atenção sempre no problema. Então tem um problema, ela evidencia, ela fala com os outros, ela comenta, ela pensa naquilo, às vezes ela não dorme, e aquilo vai fazer o quê? Vai aumentar. Quanto mais eu conseguir tirar o foco disso e parar de pensar nisso e crer de uma forma ou de outra, né, que o resultado aparece, mesmo não enxergando, não vendo, não sabendo, e você não entende, não tem uma lógica, não tem nada, falando, esse troço não tem como solucionar, não tem como aparecer uma resposta, bom, enfim. Mas eu vou crer que vai surgir, né? Então, naturalmente, o próprio universo começa a construir um caminho diferente para trazer o resultado de alguma forma. Então, vão aparecer pessoas que podem te ajudar, caminhos, soluções, assim por diante. De repente você pensou em alguma coisa aí nesses dias e hoje você está ouvindo um programa que fala mais ou menos aquilo que você estava pensando. Poxa, como é que eu faço isso então, né? Pô, que legal e tal. E vamos consertar. Cada passo que você dá, cada acerto que você dá, que você tem, meu, isso é valioso, isso é muito grandioso, porque você começa a sair fora, né? Além de não aumentar o problema, ele diminui, né? Então você começa a ganhar força, começa a respirar, começa a ver, né, a chamada luz no túnel ali, né? Entendeu?
Então, tudo começa a se organizar para trazer um resultado positivo, né? E é isso aí. Tá bom, gente. Chegamos aí ao nossa realização. Espero que tenham gostado, né? Todos os dias, a partir das 7 da manhã, estamos aqui para poder oferecer para vocês um pouco de conhecimento dentro da ideia do Protocolo X, gerador de conhecimento. Muito obrigado, um excelente dia a todos, que Deus abençoe. Estejam firmes aí nas suas coisas, né? Sempre compreendem que você tem capacidade, mesmo às vezes pensando que não tem, todos nós viemos capacitados para poder solucionar as coisas, né? Existe uma inteligência externa que pode nos auxiliar o tempo todo. É isso que nós estamos começando a aprender a utilizar. Muito obrigado.